A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos que nos dão a honra de estar conectados conosco neste exato momento. Sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, inverno no Rio Grande do Sul. Estamos juntinhos pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, e também ao vivo na nossa live, no Facebook. Queremos desejar a todos vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo dia, abençoado por Deus, que Deus possa vos dar graça, que você possa também adentrar em um final de semana abençoado, com as mais ricas bênçãos dos céus, sobre as vossas vidas e também sobre as vossas famílias. Este é o desejo do meu coração, do vosso irmão em Cristo. Não desejamos mal para ninguém, desejamos o bem. Desejamos até para aqueles que não nos amam, até para aqueles que não gostam de nós, as ricas bênçãos dos céus. A Bíblia chega a nos dizer, que não devemos pagar mal com mal, mas sim mal com o bem. E esse é o desejo do nosso coração. Estamos convidando você a participar junto conosco do nosso programa, A Voz do Pastor, todos os dias de segunda a sexta-feira, no horário das 9 horas da manhã. E estaremos, a partir da semana que vem, também trazendo alguns estudos bíblicos. A partir da tarde, estaremos dizendo os dias, avisando os irmãos antes, E à tarde também estaremos trazendo estudos bíblicos da palavra do Senhor. Você que ainda não tem o número do nosso WhatsApp, estamos passando aí ao vivo para que você possa anotar e fazer o pedido de oração. E também, você que quer estar junto conosco também no nosso grupo, Rádio Cristo Vive FM, peça que nós colocamos você lá. Também vou passar o número do nosso WhatsApp para que você possa depois pedir o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio, a nossa rádio Cristo Vive FM, Então, o nosso número da área 51 99690 7536, da área 51, Rio Grande do Sul, telefone 99690 7536. E passaremos então, a partir deste exato momento, a adentrarmos dentro da palavra do Senhor, ministrarmos a palavra de Deus. O nosso objetivo, tanto no nosso canal do YouTube, também peço que os irmãos se inscrevam lá, Pastor Raimundo Clenir, faça parte, nos acompanhe, Estaremos postando lá os vídeos, da nossa programação, também quando nós adentramos nos becos e nos valados ali para ajudar as pessoas, Ainda hoje estaremos saindo para levar alimentos, para levar roupas, calçados, cobertores acolchoados para as pessoas menos favorecidas. Você nos ajude nesta campanha de solidariedade entre muitas vidas, entre muitas almas. Por certo, tenho perdido meu sono à noite, porque eu digo para Jesus, Jesus, eu sou uma pessoa só, eu não consigo suprir as necessidades de todas as pessoas desabrigadas, as pessoas que estão passando frio, as pessoas que estão necessitadas. Mas tenho corrido, Senhor, e feito o que eu posso muitas vezes, para poder ao menos amenizar a situação de cada pessoa vulnerável, de pessoas que precisam pelo menos se aquecer, pelo menos ter uma cobertinha para se tapar à noite. Então hoje estaremos indo, uma cidade aqui perto, mais ou menos a 40 quilômetros, para levar então algumas coisas ali para ajudar as pessoas, amenizando assim a sua situação precária. Temos observado que muitas casinhas não podemos nem chamar de casas, São abrigos tapados de papelão, de plástico,
tapadas muitas vezes ali com pedaços de telhas, madeiras, aonde é muito frio. Algumas não têm soalho, algumas não têm porta, algumas não têm janelas. E nós vimos que precisamos, mais que urgente, cumprir o segundo mandamento da Bíblia Sagrada, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos é como se nós estivéssemos na situação em que se encontram essas pessoas. Por isso você aí de Osório, do litoral, que tem roupas em casa, né? Você que trocou móveis, que tem móveis, nós buscamos em casa, não sendo muito longe, nós buscamos móveis, roupas, calçados, acolchoados, material de cozinha também. Nos ajude. Muitas pessoas pegou fogo nas casas, muitas pessoas estão com as casas cheias de água devido às chuvas que estão acontecendo. Então nos ajude, por favor. Queremos ao menos amenizar um pouco o sofrimento de cada pessoa. Adentraremos então neste exato momento na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que fica no livro do Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 11, o juízo de Deus. O juízo de Deus, ele já está agindo em alguns lugares no mundo, em alguns lugares na face da terra. Mas ainda virá o grande juízo do trono branco, que se chama o juízo final, aonde todas aquelas pessoas, todos aqueles seres humanos que não creram na palavra, que não deram crédito na palavra, que não obedeceram ao Evangelho, que não creram no Evangelho, que não creram no unigênito Filho do Pai, Filho de Deus, irão passar por este juízo, o acerto de contas diante do grande trono branco. Mas para a igreja do Deus vivo, para a igreja dos redimidos, para a igreja dos salvos, eles não passarão por esse juízo. Eles passarão pelo tribunal de Cristo, para serem julgados ali as suas obras, né? Aquelas que fizeram, né? E aquelas que deixaram de fazer, né? Então poderão perder galardão. Mas todas aquelas pessoas que pregaram a verdade, que andaram na verdade, que falaram a verdade, que morreram pela verdade, comparecerão ali diante do tribunal de Cristo para receber a sua recompensa. Querido e amado ouvinte, querido e amado irmão e irmã, você que está aí dizendo nesse exato momento, eu até tenho feito a obra do Senhor, eu até tenho me guardado das coisas deste mundo. É muita luta, é muito sofrimento, é muita contrariedade, é muita falsidade, mas você não pode desanimar e nem deixar de ir avante na obra do Senhor, porque as lutas são intensas, porque as provas são intensas. Você tem que continuar indo em frente. Você não pode desanimar. Ah, porque alguém desanimou, eu vou desanimar também. Ah, porque alguém me ofendeu, né? Porque alguém me caluniou, eu não vou servir mais a Jesus. Jesus não tem culpa alguma daquilo com que as pessoas atribuem a nós. Nós temos que aqui levantar a nossa cabeça e seguir em frente. Vamos então fazer a leitura aqui da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. E Deus não me chamou aqui, meus queridos e amados irmãos, para vir lhe fazer promessas vãs, para vir lhe prometer para você coisas muitas vezes só porque eu sei que as pessoas estão precisando. Não, Deus me chamou para que eu viesse a pregar a palavra genuína,
a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda o caráter de cada ser humano. Esta é a palavra que o Senhor Jesus Cristo colocou em meu coração. E cada vez que eu abro a minha boca para falar das coisas de Deus, eu digo: Senhor, que não fale eu, mas fale o Senhor. Que seja somente eu um vaso para ser usado na tua presença, para levar a tua palavra do jeito e da forma que o Senhor se agrada. Porque não sou eu que vou fazer a obra, mas é o teu amado Espírito Santo. E diz-nos então a Bíblia Sagrada aqui, no capítulo 20 e no versículo 11 da Epístola de Apocalipse, do livro de Apocalipse, nos diz assim a Bíblia Sagrada: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Quem é que se assentou? Quem é que se assentou diante do grande trono? Quem é que estava ali para julgar? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, o general de guerra. Hoje ele é o nosso advogado, mas lá no trono branco ele será o grande juiz que irá julgar toda a humanidade. A Bíblia diz que não é Deus que vai julgar, mas é o Filho, porque o Filho pagou o preço muito caro por tudo que os seres humanos fizeram e ainda estão fazendo contra o Filho de Deus. Aí diz a Bíblia, né? Vi um grande trono branco e o que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, né? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui, quando fala mortos grandes e pequenos, fala dos pobres, dos humildes e dos grandes reis da terra, dos grandes homens que se diziam que eram ricos, que se diziam que poderiam, e também dos grandes governadores, dos grandes presidentes, dos grandes líderes. Então aqui fala de grande, na grandeza do nome, mas será pequeno diante do nosso Senhor. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, quando eu começo a pensar nas pessoas que um dia estarão de pé diante do Cordeiro, do nosso grande juiz, que irá julgar a humanidade, estremece a minha carne. O temor bate muito grande na minha vida e no meu coração, porque ali não há quem possa se desculpar. Ali não possa quem vá fugir. Não tem como fugir da presença do nosso grande Rei Jesus, que irá julgar, diz a Bíblia, um por um. Estarão postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. Tem pessoas que dizem bem assim: não tem ninguém que está me vendo no lugar da onde eu estou fazendo. Eu estou em um quarto de motel prostituindo, bem fechado, bem trancado, bem fechada, bem trancada. E vá um aviso direto do céu para você. Não pense que os olhos de Deus não vai pegar muitas pessoas no quarto de prostituição. E você, ladrão, que está roubando do pobre, que está roubando da viúva, que entra muitas vezes nas contas bancárias, que usa a internet e a tua sabedoria para roubar o dinheiro do pobre, do necessitado, pensando que um dia não terás diante de ti um juiz para te julgar. Quando a Bíblia fala, quando a Bíblia diz aqui que se abrirão os livros, estes livros são os livros das obras de cada um. Ninguém engana ninguém. E a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que os olhos de Deus tudo vê
e que ninguém se esconde da sua presença. E você que tem enganado falso profeta, você que tem enganado falsos pastores, você que tem roubado a viúva, roubado o órfão, você que tem, aleluia, adentrado dentro dos lares, dentro das casas, como os escribas e fariseus faziam. Diz a Bíblia que eles faziam, aleluia, muitas orações, prolongadas orações, mas depois eles queriam era sugar, era pegar o dinheiro das viúvas. E você, falso profeta, você, falso cantor, você que cobra fortuna por uma mensagem de apenas 1 hora e meia, você, cantor ou cantora, que exige uma fortuna de dinheiro, os hotéis 5 estrelas, você que não dá nem a paz do Senhor para uma pessoa humilde com medo de te contaminar, e você estará diante do juízo final, diante do Mestre Jesus, e ele perguntará: qual foi o dia que eu mandei meus apóstolos cobrar? Qual foi o dia que eu mandei os meus discípulos cobrar? Qual foi o dia que eu cobrei alguma coisa? Qual foi o dia que o meu servo Paulo, aleluia, mandou os seus seguidores cobrarem? Não, a Bíblia diz: de graça recebei e de graça vos dai. E a Bíblia diz sim, que o obreiro é digno do seu salário. Salário é uma coisa, mas enriquecimento ilícito é roubo, é pegar e sugar daqueles que muitas vezes não têm o que comer para ministrar a palavra do Senhor. Diz-nos então aqui a Bíblia Sagrada: então se abriram livros, aleluias, e ainda outro livro, que é o livro da vida. O livro da vida são aquele livro do qual os nomes das pessoas salvas, das pessoas que pagaram o preço, aleluias, por amor do Evangelho, por amor da palavra, por amor de Cristo aqui na face da terra. Os seguidores natos, aqueles que não voltaram atrás, aqueles que não negaram o nome, aqueles que foram perseguidos no campo de batalha, mas não voltaram atrás. Coisa mais triste será naquele dia, quando Jesus chamar o anjo e dizer: abre o livro. E agora está diante de mim aquele governador, aquele presidente, aquele pastor, aquela pastora, aquele cantor, aquela cantora. Dá uma olhada se está o seu nome escrito aqui no livro da vida. E o anjo irá olhar ali e o seu nome não aparece. Estará reprovado, mas o seu nome estará ali no livro das obras. E o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer: você foi mau, você não obedeceu a minha palavra, você não obedeceu o meu evangelho, você não obedeceu os meus estatutos, você teve uma vida regalada, você fez a tua escolha na face da terra, e agora chegou o nosso acerto de conta. E a pessoa vai querer se desculpar e dizer bem assim: ah, Senhor, eu vivi nos últimos dias na face da terra, aonde tinha muita luta, onde tinha muita dificuldade, aonde tinha muito problema. E Jesus vai dizer: e eu que desci na terra, que deixei o meu trono de glória, aonde eu era adorado pelos anjos, aonde, aleluias, eles me adoravam, aleluias, e eu pedi licença para o Pai e disse: Pai, o Senhor pode me enviar na terra, porque jamais eu vou deixar Satanás consumir com a humanidade. Eles estão perdidos, Pai. Eles não têm salvação da maneira com que eles estão vivendo. E eu descerei à terra, entregarei a minha vida por amor àquelas almas. E ele foi crucificado, ele foi zombado, ele foi caluniado por mim e por você. E ele vai dizer: e quando eu preguei, muitos não se converteram, mas muitos se converteram. E quando eu estive na terra, eu tive meus discípulos, eu tive meus seguidores, aleluia, e nós passamos por muitas lutas também. Nós adentramos nos becos, nós adentramos nos valados, aleluia. Eu fui cuspido no rosto. Eu recebi de presente desses homens malditos da terra uma coroa de espinho. Eles me deram de presente também na face da terra esta coroa que sangrava. Eles me deram de presente na face da terra uma espada
espada que me atravessou de um lado ao outro. Eles me deram de presente na face da terra cravos que me pregaram nas mãos e me pregaram nos pés. Eu pedi para que o Pai viesse me socorrer, para que eu não viesse a passar por aquele momento. Mas eu tinha que passar por amor das vidas e das almas. E foi isso que eu paguei o preço por você. Mas você não deu crédito. Estarão diante, aleluia, do juízo final. Os grandes governos, os grandes presidentes, os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos anticristos. A besta estará ali diante, Satanás estará ali diante, aqueles que fizeram a maldade, aqueles que mataram os crentes, estará ali diante do Cordeiro, aquele soldado que o ultrapassou com a espada de um lado ao outro, que diz a Bíblia Sagrada que verteu água e verteu sangue. A água significa a palavra estava ali, e diz no verbo, aleluia, o verbo encarnado. João no capítulo 1, e no versículo 1 diz a Bíblia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo encarnado desceu na terra, que era o Senhor Jesus Cristo. O verbo era a palavra, e ele veio. Então, quando aquele soldado ultrapassa com aquela espada desembainhada, de um lado ao outro, verteu sangue e verteu água. A água foi a palavra. Eles não aceitaram a palavra, eles menosprezaram a palavra, e ainda mais, aleluia, eles não deram uma coroa de rei. Eles disseram, tu não diz que é o rei dos reis, tu não diz que é o rei dos judeus, desce desta cruz, Jesus, e nós creremos em ti. Mas ele não desceu, porque ele tinha que pagar o preço por causa da minha e da tua alma. E agora você está posto diante de mim. Nós temos aqui agora um acerto de conta. Você não quis obedecer a minha palavra. Eu mandei pregar o evangelho, ali criei, aleluia, os meus discípulos, ali eu instruí os meus discípulos 3 anos e meio que viessem ministrar a minha palavra, mas vocês não deram crédito à minha palavra, vocês menosprezaram, vocês açoitaram a Paulo, vocês crucificaram a Pedro de cabeça para baixo, vocês partiram ao meio o meu profeta Isaías, vocês degolaram a Tiago, vocês decapitaram a João Batista, e agora chegou o acerto de conta, e está chegando o acerto de conta, está chegando a hora do acerto de conta na face dessa terra. Homem nenhum escapará, mulher nenhuma escapará, por maior que seja o cargo que tem o homem na face da terra, terão que se prostrar diante do Cordeiro. E neste dia eu quero estar com o meu nome escrito no livro da vida e dizer, meu Senhor, eu não fiz tudo o que poderia ter feito, mas aquilo que eu pude fazer, eu fiz para honrar o teu nome. Eu fui caluniado, eu fui defamado, eu fui levantado, eu fui levado também, Senhor, diante de um tribunal de júri, sujeito a ser preso, Senhor, sem cometer delito algum, mas o Senhor de lá me livrou isento. Senhor, muitas calúnias eu enfrentei, muita defamação, muita mentira eu enfrentei, Senhor, mas eu fiz um propósito para contigo no ano de 1991, que se o Senhor me libertasse, se o Senhor me transformasse, jamais eu voltaria atrás. Estou aqui agora, Senhor, são e salvo, para receber o meu galardão, para receber a minha coroa da vitória. E é assim, meu irmão, você que está passando por luta, você que está passando por dificuldade, você que os homens dessa terra têm menosprezado, você que os homens dessa terra, Senhor, têm deixado muitas vezes, aleluia, você perplexo ou perplexa de tanta calúnia, de tanta defamação. E diz Pedro, e eu vou falar tudo que papai me manda, e diz Pedro na sua epístola, aleluia, que nos últimos dias, aleluia, o evangelho seria uma grande fonte de lucro. Hoje estão vivendo por dinheiro, hoje estão vivendo por fama, mas ninguém quer pagar o preço para adiantar o beco e no ralado e socorrer o pobre, socorrer a viúva. Diz Tiago, o grande apóstolo Tiago, na sua epístola no capítulo 1 e no versículo 27, ele diz bem assim, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar em contar
contaminado desse século. É muito bom estar diante da live, é muito bom estar diante de uma TV, é muito bom estar diante de uma rádio, mas o melhor é estar no beco, o melhor é estar no ralado. Eu estarei saindo daqui um pouco para procurar, para ajeitar, para arrumar o carro, para levar comidinha, para levar roupinha, para levar calçadinha, e você está aí tomando teu cafezinho, teu chimarrão, tá dentro do teu escritório de calçadinho, bonzinho, bem roupadinho, mas não tem adiantado no beco. Não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta estar diante de uma grande plateia se não tiver amor para com o seu próximo. Tudo é em vão, diz o apóstolo Paulo na epístola de 1 Coríntios, no capítulo 3, aleluia, que de adianta ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma. Diz Paulo ali no capítulo 3 de 1 Coríntios, né? Aleluia, que o amor é sofredor. Não adianta falar língua estranha, não adianta gritar, não adianta ter seguidores na internet, não adianta ter milhões de dinheiro ganhado no canal de Facebook, não, no canal do YouTube, não adianta. Você está diante de uma grande plateia, se você não tiver amor para com o teu próximo, tudo isso é vão, aleluia. Nós temos que fazer a obra do Senhor a tempo, aleluia, e a fora de tempo. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo, aleluia, de nós ficar de braços encruzados. Nós temos que deixar a nossa mordomia e adiantrar pelos becos e pelos valados. Com essa chuva que tem dado, aleluia, que tem atingido aí, aleluia, o Rio Grande do Sul e o Brasil, quantas igrejas, quantas lideranças têm saído aí. Não tenho visto muitas coisas, tenho adiantado nos quartos de hospital, eu tenho adiantado nos becos e nos valados, e parece, aleluia, incrível, que já aconteceu o arrebatamento da igreja, porque parece que eu entro sozinho, aleluia, não tenho encontrado mais ninguém ali, ajudando as almas, evangelizando. É a oração nas casas, é as visitas nos lares. Estão como os discípulos estavam após a morte de Jesus Cristo, como diz no Evangelho de Mateus, as portas trancadas, com medo do aleluia dos judeus. Tem muita gente com medo da perseguição, com medo da lei, aleluia, não querem pagar o preço por amor do Evangelho. Quem ama Jesus de verdade, quem ama o Evangelho de verdade, aleluia, não está preocupado com a morte. Paulo chegou a dizer: o morrer para mim é ganho, o morrer para mim é ganho. Paulo já estava conformado que se eles viessem a matar ele, ele subia para a glória e Jesus Cristo estaria de braços abertos o esperando. E meu irmão, e minha irmã, você que está aí do outro lado, não espere mais tempo para não ser julgado no pecado de negligência. A Bíblia nos diz bem assim: aquele que pode fazer o bem e não faz está em pecado. Pecado de omissão. E você que veja o mendigo, você que veja o aleijado, você que veja o paralítico aí passar, às vezes dorme até nas portas das igrejas, às vezes dorme nas portas dos grandes templos, mas não tem assistência social. É muito bonito pregar nos altares, é muito bonito pregar uma mensagem, aleluia, que venha motivar as almas das pessoas, mas eu quero ver colocar em prática o grande amor. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o grande amor de Deus, este é o amor incondicional, é um amor que não bota condições, é um amor que faz sem esperar recompensa, é um amor, aleluia, que tem amor sincero para com o seu próximo. Um parabéns, aleluia, para todos aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Obrigado aos meus queridos e amados irmãos que estão aí conectados conosco. Nosso evangelista Gilberto Ribeiro está aí, Deus te abençoe. Meu irmão querido também, amigo de longa data, Claudemir Pinheiro, Deus te abençoe, meus companheiros, e demais irmãos e irmãs que estão nos acompanhando também pela nossa Rádio Cristo Vive FM. Estamos aqui à disposição para levarmos as boas novas, levarmos a palavra do Senhor. E estamos fechando 35 anos
direto nesta caminhada de fé, e até aqui o Senhor tem nos guardado. Muitos já se levantaram, mas muitos também já caíram, porque não adianta. Nós fizemos a obra de Deus por amor, nunca cobramos um centavo de ninguém e jamais aceitamos, aleluia, suborno, ou jamais aceitamos dinheiro para levar a mensagem do Evangelho. Nós fizemos pela fé, e até aqui o Senhor Jesus Cristo tem nos guardado, até aqui Ele tem nos abençoado, e por certo Ele irá nos abençoar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E você não quer estar diante do juízo final? Quer estar diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa? Então faça a obra de Deus enquanto ainda é dia, porque naquele grande dia do juízo final não vai escapar Pilatos, não vai escapar Judas, não vai escapar Ananias e Safira, que roubaram ali da oferta do altar, não, aleluia, mas estará do outro lado ali para receber a recompensa. João Batista não vai estar mais sem cabeça, não, ele vai estar ali com o corpo transformado, vai estar ali Pedro também, vai estar a Paulo, vai estar João, vai estar Tiago, aleluia, vai estar André, vai estar ali os profeta Daniel, e vai estar ali Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e vai estar ali, não mais dentro da cova dos leões, mas vai estar ali diante do mestre para ser recompensado. Vai estar ali, aleluia, Estevão, que eles apedrejaram até a morte, mas Estevão vai estar ali intacto, corpo glorificado. Oh, glória a Deus! Eu glorifico a Deus porque Ele ainda tem nos alertado, Ele tem nos dado o espírito do temor, para que não venhamos a nos corromper no mundo tão corrupto, aleluia, de tanta desgraça, aonde estão fazendo o Evangelho uma grande fonte de lucro. Eles querem viver por dinheiro, eles querem viver por fama, mas não querem pagar o preço, aleluia. E eu quero orar com você neste dia. Quero orar com você. Quero orar com você. Cada pessoa, aleluias, que participa dos nossos programas, que pede oração, nós estamos na calada da noite, nós estamos durante o dia, sim, meu irmão, sim, minha irmã, orando com você, orando por você, orando pela tua vida, orando pela tua família, orando pelos teus familiares. Creia tão somente que a prova que você está passando, por amor do Evangelho, o Senhor irá te recompensar. Oramos então a Deus e convidamos você para estar conosco mais uma vez no nosso programa ao vivo da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, com mais um programa. E à tarde nós estaremos também, vou falar para os irmãos os dias que iremos começar estudos bíblicos da palavra de Deus. Oramos então ao Senhor. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença e quero te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos, Senhor, neste exato momento para falar da tua palavra. Livra-nos do fogo eterno, livra-nos do inferno, Senhor, livra esta geração, Pai, do juízo final. Pai, toma conta desse dia, abençoa teus filhos da graça e da vitória, é tudo que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.